Dou por aberta a reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Cultura, hoje, 31 de agosto de 2021. Quero saudar a todos, aos funcionários da casa, aos que nos acompanham pela internet, pela TV Câmara e site da Câmara, assessoria da comissão, todos aqui presentes. Havendo número regimental, declaro, portanto, aberta a presente reunião. Saúdo a deputada Benedita da Silva, presente do dispositivo. E, com a concordância do plenário, dispenso a leitura das atas da 48ª e 49ª reuniões realizadas no dia 24 de agosto e da 50ª reunião realizada no dia 27 de agosto por terem sido publicadas. Em discussão, as atas. Não havendo quem queira discuti-las, em votação. Aqueles que as aprovam permaneçam como se encontram. Aprovadas as atas. Informo que foram feitas designações da relatoria no dia 24 de agosto. Estamos andando bem na comissão, apesar de toda essa circunstância de trabalho remoto. A ordem do dia de hoje, eu proponho que os requerimentos constantes dos itens 1 e 2 sejam votados em bloco. Esclareço que o parlamentar poderá se manifestar caso deseje discutir separadamente determinado requerimento, retirando-o do bloco. Se a matéria for retirada do bloco, será votada segundo a ordem da pauta. De acordo? Assim, com a concordância do plenário, passamos à apreciação do referido bloco. Em votação, os requerimentos constantes do bloco. 1. Requerimento 73/2021, que é uma moção de louvor proposta pela deputada Grace Elias, a senhora Beatriz Miranda Cortes, nomeada diretora do Instituto de Cultura Brasil Colômbia. E o 2, 74/2021, que propõe uma audiência pública para debater a instituição do Dia Nacional de Luta dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura, a ser comemorada anualmente do dia 4 de maio, da deputada Lídice da Mata. Em discussão, os requerimentos. Não havendo quem queira discutir, aqueles que os aprovam permaneçam como se encontram. Aprovados. Passemos agora à apreciação. Senhora presidenta, pois não, deputada Benedita? Eu não estou conseguindo marcar a minha presença. Poderia fazê-lo? Sem dúvida, já está sendo providenciado, deputada Benedita. Obrigada. Item 3. É um pedido de retirada de pauta? Não. Não, é um projeto de lei 3447, do deputado Zé Vitor, com a relatora, a deputada Alê Silva. Eu pergunto se a deputada Alê Silva está no dispositivo. E, não estando, o retiro de ofício. Ela autorizou que alguém leia? O projeto denomina viaduto Frei Beniamino de Luca, o viaduto situado no quilômetro 690 da estaca 545 da BR 365 do município de Monte Alegre de Minas, estado de Minas Gerais. A deputada Benedita se disporia a ler? Ou retiramos de ofício? Eu vou ver se está aqui na minha tela para eu poder fazer a leitura. Deputado Padilha, presente entre nós. Está no seu WhatsApp, deputada Benedita. Está no meu WhatsApp? Tá, requerimento do... Projeto item 3. Deputado... Cadê o Alencar? Não, né? Não, é o item 3 do deputado Zé Vitor, PL 3447. Relatora, a deputada Alê? Isso. Bom. Posso ler? À vontade, deputada Benedita. Obrigada pelo obséquio. O projeto de lei que apreciamos propõe homenagear o Frei Beniamino de Luca, emprestando o seu nome ao viaduto localizado no quilômetro 690-140, estaca 545 da rodovia BR-365, no município de Monte Alegre de Minas, estado de Minas Gerais. O relatório apresenta quem foi o Frei Beniamino, e ressalto de que
de Luca nasceu em 17 de maio de 1937, em Santa Lúcia de Serino, província de Nápoles, Itália, e tornou-se sacerdote franciscano em 1964. Veio ainda moço para o Brasil, assumindo em 27 de fevereiro de 1972 a paróquia São Francisco das Chagas, na cidade mineira de Monte Alegre de Minas. Comprometido com as questões sociais, o pároco trabalhou ativamente para oferecer alimento às comunidades mais pobres e facilitar o acesso de jovens carentes à educação superior. Sua dedicação em buscar recursos para manter a Santa Casa de Monte Alegre foi o que salvou essa instituição de fechar as portas em uma de suas fases mais difíceis. A relatora, então, apresenta que está de acordo com o requisito imposto pelo artigo 2º da Lei número 6.682, de 27 de agosto de 1979, que dispõe sobre a denominação de vias, obras de arte, estações terminais, no PNV, o qual determina que, mediante lei especial e observada a regra estabelecida no artigo anterior, uma estação terminal, obra de arte ou trecho de via poderá ter, supletivamente, a designação de um fato histórico ou de nome de pessoa falecida que haja prestado relevantes serviços à nação ou à humanidade. Da mesma forma, o projeto está de acordo com o disposto na súmula número 1 de 2013 da Comissão de Cultura, que recomenda que sejam acatadas apenas as propostas de denominação que venham instruídas com prova clara de concordância por parte da Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal, para que se tenha certeza do apoio da população local. Portanto, a aprovação do parecer apresentado, favorável ao projeto. Obrigada, deputada Benedita. Após a leitura do parecer, discussão à matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, e comunique-se a deputada Alê Silva. Item 4 da pauta. Projeto de lei 3991 do senhor Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que disciplina a doação à União de Bens Imóveis que possuam um valor histórico, permitindo a dedução da doação no imposto de renda da pessoa física. Tem sobre a mesa um requerimento da deputada Grace Elias para retirada de pauta. A deputada Grace Elias encontra-se no dispositivo? Bom, em não havendo... Eu posso, deputada... É sobre a retirada de pauta, na verdade. Ah, tá. Pois bem, eu gostaria de defender que o projeto seja mantido na pauta. É um projeto que já teve apreciação, etc. Eu pergunto se há alguém que queira manter a retirada de pauta, proposta pela deputada, está sendo considerada. E não havendo, vamos votar. Aqueles que concordam com a manutenção do item 4 na pauta permaneçam como se encontram. Rejeitado o requerimento, sigo com a votação do item 4. Concedo a palavra ao deputado Tadeu Alencar para proferir seu parecer. Deputado Tadeu já se encontra no dispositivo? Deputado Alexandre Padilha, poderia nos dar a satisfação da leitura da matéria? Item 4, estamos enviando para Vossa Excelência. Três nove nove um.
Está alguma coisa errada aqui? Não, né? Com as duas ligadas. Ligou. Alô. Projeto de Lei 3.991 de 2020 autoriza o Poder Executivo a receber em doação bens imóveis que possuem valor histórico, a critério do recebedor, desde que atendidas algumas condições previstas, entre as quais a prévia avaliação dos bens ofertados e a análise de utilidade e conveniência, condicionada à aceitação pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Como contrapartida da doação, permitir-se-á a dedução no imposto de renda física do valor correspondente à avaliação do bem imóvel de valor histórico. Para possibilitar a referida doação, a matéria altera o artigo 12 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que dispõe sobre a legislação do imposto de renda de pessoa física, para criar nova hipótese de dedução dessa espécie de tributo. Altera-se também o artigo 22 da Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997, para limitar a dedução do imposto de renda a 6% do valor do imposto devido. No que diz respeito ao aspecto cultural, objeto de competência desta Comissão de Cultura, a matéria se mostra meritória, considerando o patrimônio histórico-cultural como referência da memória, da identidade e da diversidade dos grupos formadores da sociedade brasileira e como catalisador da criatividade, da diversidade cultural, do turismo e do crescimento econômico, são bem-vindas as iniciativas que se destinem a protegê-lo. Importante ressaltar que o Governo Federal, em colaboração com os governos estaduais, municipais e distritais, Congresso Nacional e Sociedade Civil Organizada, precisam se mobilizar para a proteção e recuperação do nosso patrimônio cultural, considerando o potencial criativo e a capacidade de geração de receitas advindas da economia da cultura. Para contextualizar, em auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União em 2016, na gestão dos sítios ou conjuntos declarados Patrimônio Cultural da Humanidade, identificou-se a falta de planejamento e gestão integrada entre entes federativos e entre órgãos setoriais, a ausência de coleta e integração de dados acerca do patrimônio, especialmente nos níveis local e regional, e escassez de recursos orçamentários para a preservação e conservação dos bens, com consequente sucateamento do patrimônio e empobrecimento cultural do país. No presente aspecto, parece-nos oportuna que se amplie a possibilidade de da transação fiscal para disciplinar a doação de bens imóveis que possuam valor histórico à União, ou a fundações cujo objetivo social seja a proteção do patrimônio histórico, permitindo a dedução de doação do imposto de renda da pessoa física, considerando que o recebedor do imóvel tenha condições comprovadas de preservá-lo, motivo que enseja a nossa recomendação de aprovação da matéria. Ante a criação de benefícios de natureza tributária, ressalve-se que os aspectos relativos à adequação orçamentária serão objeto de exame da Comissão de Finanças e Tributação, tanto em sede de mérito quanto da adequação financeira e orçamentária. Ante o exposto pelo mérito cultural, nosso voto é pela aprovação do projeto de lei 3.991 de 2020. Relatório originalmente feito pelo deputado Tadeu Alencar, que tem a honra de ler aqui, senhora presidenta. Obrigada, muito obrigada, deputado Alexandre Padilha. Em discussão, a matéria. Encerrada a discussão, em votação o parecer. Aqueles que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, parabéns. Obrigada, deputado Alexandre Padilha. Obrigada, deputado Tadeu Alencar, que já se encontra no dispositivo, né, para, inclusive, entrarmos nesse momento no item 5 da pauta, projeto de lei do senhor Mário Eringer, que altera o artigo 8º da Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto de... Não, já foi essa? Não, é esse. Estatuto de Museus e dá outras providências para criar mecanismo de proteção contra a extinção injustificada de museus públicos e dá outras providências. O relator é o deputado Tadeu Alencar. Antes de conceder a palavra a ele, eu peço ao deputado Alexandre Padilha que possa assumir por um instante a presidência enquanto eu me dirijo à tribuna do plenário Ulisses Guimarães para falar nas breves comunicações. Obrigada. Muito obrigado, senhora presidenta. É uma honra poder assumir aqui a presidência e poder passar a palavra ao deputado relator, deputado Tadeu Alencar, para apresentar o voto relacionado ao projeto de lei número 5.533 de 2020, do deputado Mário Henninger.
que altera o artigo 8º da Lei 11.904, de 14 de janeiro de 2009, que institui o Estatuto de Museus e dá outras providências, para criar mecanismos de proteção contra a extinção injustificada de museus públicos e dá outras providências. Com a palavra, o relator, deputado Tadeu Alencar. Obrigado, presidente. Eu queria primeiro me desculpar com vocês, agradecer por ter podido ler o relatório no item anterior. Eu estava em deslocamento, não consegui chegar a tempo, mas em se tratando do item chamado agora, eu peço licença a Vossa Excelência para passar a leitura direto do voto. O fechamento abrupto de um museu causa danos materiais e intangíveis à sociedade. Envolve questões práticas como planejamento, o que se quer fazer com o acervo, os recursos humanos qualificados, o edifício sede, geralmente histórico, e o financiamento para cumprir essas ações com zelo e eficiência. Os danos morais e éticos não são menores, importam a perda da confiança pública, fere a reputação da instituição gestora e de seus representantes, comprometendo a fruição pública das coleções. A extinção de uma instituição museológica deve ser sempre a última medida a ser tomada diante de uma crise administrativa ou financeira que, porventura, inviabilize a continuidade da entidade. É preciso verificar os primeiros indícios de uma crise que ameace a sustentabilidade dos museus e buscar alternativas e parcerias para a sua sobrevivência, examinando-se alternativas ao seu fechamento. Esse processo e a decisão pelo fechamento, portanto, devem ser realizados com a participação não apenas da entidade gestora e da direção do museu, mas também da comunidade, de organizações do setor, associações de apoio e demais partes interessadas. Não se trata, portanto, de uma decisão unilateral, mas de um processo a ser implementado coletivamente. Os museus são instituições que se constituem por meio do engajamento público e para o benefício da comunidade. Sua extinção deve, assim, seguir o mesmo ethos. Em outras palavras, a extinção de um museu não é medida a ser tomada estritamente com base em oportunidades financeiras. Outros valores precisam ser resguardados, valores intangíveis, como de preservação da nossa memória, proteção a bens culturais, à história, ao conhecimento e à sua fruição por toda a comunidade. O autor desta proposição oportunamente observou a lacuna em nossa legislação, quando no final de 2020 começaram a ser veiculadas notícias sobre a intenção do Ministério do Meio Ambiente encerrar as atividades do Museu do Meio Ambiente, subordinado à presidência do Jardim Botânico, autarquia federal, e transformar o seu edifício sede em um hotel privado de luxo. Não poderíamos deixar de apoiar a exigência legal para que a extinção do museu público seja justificado tecnicamente pelo órgão competente e submetida à consulta pública. Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei número 5533 de 2020 do deputado Mário Eriger. Sala da comissão, em 31 de agosto de 2021, deputado Tadeu Alencar, relator. Para discutir, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Tadeu Alencar. Passo a palavra, está aberta a discussão, passo a palavra para a deputada federal Benedita da Silva. Senhor presidente, eu quero parabenizar o autor e também o nosso relator, que conhecemos perfeitamente, é um homem cioso da cultura, atento e mereceria, como mereceu, realmente relatar um projeto deste momento em que nós não podemos discordar, porque essa matéria ela é uma matéria de grande importância, não só porque está em notícias na imprensa, mas é porque o governo que hoje nós temos no Brasil
né, ele não tem se preocupado absolutamente com as questões que são apresentadas na área cultural, ou mesmo essa que aqui nós estamos tratando hoje dos museus pelo relator. Ele tem uma visão que não é apenas equivocada, é uma decisão que ele tem tomado para fortalecer cada vez, né, o setor financeiro. E, para isso, vamos vender, vamos fechar, ou então vamos destruir para que ele fique em desuso e que não se possa fazer absolutamente nada por ele. Então, essa consciência do presidente hoje na destruição e na perseguição à cultura brasileira e todos os símbolos que identificam a nossa história, né, tudo aquilo que temos como patrimônio pessoal, patrimônio de uma nação, né, patrimônio de grandes valores históricos da ciência, né, da cultura, da saúde, da tecnologia, não tem e não encontra respaldo nesse governo. Então, tudo está colocado para interesses imobiliários. Vamos privatizar e vamos agora também fazer isso com os nossos museus. E quando nós temos prédios que são prédios de altos valores, histórico, incalculável e imaginável pelo presidente da República, né, e que quer fazer esse estrago na área da cultura. Então, está de parabéns os autores, está de parabéns essa iniciativa, e o nosso querido relator Tadeu, que traz para nós, nesse momento, uma lembrança também. Nós estamos muito felizes de que o Ministério do Trabalho tenha acionado-se em favor da cultura brasileira, pedindo que tivesse feita a demissão do Sérgio, da presidente da Fundação Cultural Palmares. Foi uma boa notícia que nós vamos continuar sustentando, de que não podemos ter pessoas na presidência de uma fundação como a Fundação Cultural Palmares, com os valores que ali estão, com aquele patrimônio histórico, identitário que ali estão dessa nação, e que, pelo presidente da Fundação Palmares, também está sendo irreconhecido a ponto de pedir até o fechamento. Parabéns, parabéns mesmo, deputado Tadeu, nosso relator. Obrigada, senhor presidente. Eu vou falar um minuto aqui. Muito obrigado, deputada Benedita da Silva. Em discussão, mais algum parlamentar gostaria de fazer uso da palavra? Encerrada a discussão, em votação o parecer. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Está aqui de volta a nossa presidenta, Alice Portugal. Eu gostaria, presidenta, poder usar aqui de 1 minuto, antes de passar mais uma vez a presidência à senhora, para citar de um projeto de lei que acabou de ser protocolado, de minha autoria, que é um projeto de lei que busca discutir a regulamentação das profissões de artistas e do técnico em espetáculos de diversões. Ele altera a lei de 78, que estabelecia a regulamentação das profissões de artista e técnico em espetáculos de diversões. É um projeto que foi construído por um conjunto de entidades que temos dialogado. Eles até se chamam o pessoal da graxa, a turma da graxa, eles falam, viu? Presidente Alice Portugal, que é o pessoal da técnica, são aqueles que ficam atrás das luzes da ribalta para que as luzes estejam acesas. São aqueles que se vestem às vezes de roupa preta o tempo todo para se confundir com o escuro do bastidores, de trás ali do palco, né? Que são aqueles que garantem que os espetáculos aconteçam, que essa memória e esse conhecimento seja passado de um profissional para o outro. É um conjunto de entidades, né? Queria chamar a atenção aqui a família Camisa Preta, CWB, Movimento SOS Técnica de São Paulo, o pessoal bastante mobilizado, se mobilizou bastante, viu, presidente Alice Portugal, pela lei Aldir Blanc, que foi muito importante para esses profissionais. O pessoal do Multicabo de Minas Gerais, inclusive eles fazem uma menção à dona Naná, que
que era uma senhora que limpava os palcos e camarins do Teatro Marília de Belo Horizonte, um dos teatros públicos de Belo Horizonte, e que fazia questão de anotar num caderninho dela ali impressões sobre o espetáculo, pedia para os artistas escreverem, para as pessoas que visitaram. Isso se transformou no Cadernos da Dona Naná e um conhecimento muito rico para passar para os próximos profissionais. O projeto busca exigir que o poder público tenha projetos de apoio à memória, à sistematização desse conhecimento, projetos de construção de novos conhecimentos repassando para as próximas gerações, que os editais e as políticas públicas valorizem o pessoal da técnica, os profissionais da técnica, nos espetáculos, de diversões. E quer dizer, senhora presidente, nós acabamos de protocolar, já está com o número aqui, PL 3022, 3022 de 2021. Nós vamos apresentar pedido, inclusive, de audiência pública e pedir para a senhora presidenta que possa indicar uma relatora, um relator o mais rápido possível para esse projeto, na medida que ele vier aqui para a Comissão de Cultura. Com isso, PL 3022 de 2021, pessoal da técnica aí, atento a isso, vamos acompanhar a tramitação dele. Gostaria de passar mais uma vez a presidência à nossa presidenta Alice Portugal. Obrigada, deputado Alexandre Padilha. Quero dizer que nós também temos uma larga relação com esse segmento e temos um pedido de audiência pública já redigido e esperamos poder trabalhar juntos nessa direção, não somente dos regramentos, mas na regulamentação profissional, né, dessa categoria tão importante, né, que efetivamente garante, né, com que a cultura ande e se realize, né, no cotidiano. Nada mais havendo a tratar, mas antes de encerrar a reunião da Comissão de Cultura, quero dizer que abrirei a audiência pública e passarei para o deputado Tadeu a condução. Eu quero dizer que nós estamos vivenciando uma série de eventos da cultura esses dias. Logo depois do incêndio da Cinemateca, essa Comissão de Cultura tomou várias iniciativas, né, junto com os deputados, de maneira coletiva, para que nós pudéssemos reagir ao conjunto de desmandos que vem acontecendo no setor cultural em nosso país, né? Nós conseguimos que os presidentes de partido dessem entrada em uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a toda a ordem de descumprimentos constitucionais no segmento da cultura em nosso país. Essa DPF já está sob a posse, não é, do ministro Fachin, e nós esperamos, não é, que, evidente, diante disso, nós possamos constituir, pelo menos, uma abertura de portas acerca da regularização dos problemas da cultura em nosso país. Então, foi uma DPF entrada que, especialmente, não é, no sentido de garantir a contestação à constitucionalidade do decreto do Poder Executivo, número 10.755, que regulamenta a Lei de Incentivo à Cultura e praticamente neutraliza os elementos nucleares centrais da Lei Rouanet. Isso é uma coisa muito séria, porque nós temos centenas, talvez milhares, de fazedores de cultura aguardando a aprovação, a liberação de seus projetos com captações realizadas com projetos aprovados. E eles estabelecem uma nova sistemática de execução, não é, do Programa Nacional de Apoio à Cultura, eles condicionam, né, fazem condicionantes seríssimas em relação à Lei Rouanet, e realmente acredito que nós possamos vir a ter efetiva vitória. O decreto exclui das finalidades da Lei Rouanet a menção expressa ao combate às discriminações e preconceitos. Os planos anuais de atividades até então direcionados a custear a manutenção de instituições culturais sem fins lucrativos, como um todo, só podem ser apresentados
por instituições exclusivamente culturais, né, cujas atividades estejam relacionadas a museus públicos, ao patrimônio material e imaterial ou a ações formativas, dentre outras coisas que limitam fortemente a lei de incentivo à cultura. Uma das alterações, deputado Padilha, deputada Benedita, deputado Tadeu, mais significativas propostas pelo novo decreto, diz respeito à atuação e composição da CENIC, não é, tornando-a instância recursal consultiva. Artigo 6, parágrafo 5º. Enquanto as decisões quanto aos incentivos fiscais ficam agora sob atribuição exclusiva da Secretaria Nacional de Cultura. Então, realmente, é algo que causou espécie a todos os segmentos, né? E, objetivamente, o novo decreto, em relação à comissão, por exemplo, ainda redefiniu a forma de indicação dos membros da sociedade, que é algo que nós cobramos aqui de per si ao secretário Mário Frias, na primeira audiência que ele participou conosco, ele disse que indicaria, conforme o regramento anterior, não é? Então, os membros da sociedade civil que vão compor a comissão com base, vão ser agora com base nas seguintes áreas: arte sacra, belas artes, que inclusive belas artes é um conceito que já não é usual nas linguagens artísticas, porque foram todas definidas de maneira detalhada, a arte contemporânea, audiovisual, patrimônio cultural material e imaterial e museus e memória, né? Então, o que se diz politicamente é que as artes sacras foi incluída desta forma, com essa terminologia, para atender um pleito antigo de setores vinculados a parlamentares, que possui como base de apoio, não é, a população de determinadas áreas do pentecostalismo para utilizar tais recursos para a restauração de templos religiosos, com os recursos da lei. E isso, se vier a acontecer, é algo absolutamente ilegal. Não é? E nós estamos, assim, numa situação muito grave, porque eles não assinam as portarias de captação, e os recursos de patrocínio ficam na conta corrente sem poder ser usado por quem captou. Não é? Tem um caso emblemático, que é o da orquestra, não é? A Orquestra Sinfônica da Petrobras, que já está aí sem poder trabalhar, não é, durante meses, uma orquestra de quase 50 anos e que não consegue ter, não é, o seu patrocínio liberado, ou seja, o incentivo à cultura não se concretiza. Também tivemos a vitória na anulação do parecer do Festival de Jazz do Capão, na Chapada Diamantina, Bahia. Na sentença, o juiz Eduardo Gomes Carqueja determinou uma reanálise do projeto, limitada a aspectos técnicos, abstendo-se, no entanto, de realizar apreciação subjetiva quanto ao valor artístico ou cultural do projeto, sobretudo quando importe em qualquer discriminação de natureza política que atente contra a liberdade de expressão, de atividade intelectual e artística de consciência ou crença. Mas, de qualquer maneira, ele indica uma reanálise da decisão de suspensão. E nós estamos esperando que essa reanálise seja publicada pela Secretaria Nacional de Cultura. Isso tudo aliado às posições, não é, que o Tribunal de Contas tomou por provocação dessa comissão esse ano, em relação à liberação do resíduo da lei Aldir Blanc, que já está beneficiando parte daqueles que têm resíduo a aplicar, porque, por ordem da secretaria, o retardo, né, foi indicado e, infelizmente, há gestores que ficam temerosos em pôr em movimento um recurso que está em conta e que já foi liberado por lei, aqui aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada, assim como pelo Tribunal de Contas da União, que avalizou essa decisão. Por último, eu quero citar o acontecimento cultural, não é, da semana, após a nossa diligência, a Fundação Cultural Palmares, a demonstração de que nós estamos com um patrimônio em condições absolutamente inadequadas de armazenamento, demos por falta de uma série de itens que não nos foram indicados à guarda, onde estão, e, evidentemente, tudo isso aliado a uma atitude transbordante
não é, do presidente da Fundação Palmares, que assedia servidores e que ofende, inclusive, a mim, não é? Me ofende no Twitter e logo depois me bloqueia para não obter resposta. Mas a resposta está dada porque ele foi acusado na Justiça de assédio moral, discriminação e perseguição ideológica, com um relato de 16 servidores e ex-funcionários, revelando uma rotina de humilhação e terror psicológico na gestão, não é, do atual presidente da Fundação Cultural Palmares. E isso daí deu uma demonstração do que está se vivendo na Fundação Palmares, e nós vamos voltar ao tema no sentido de buscar não somente, não é, a garantia de guarda do patrimônio e definição, inclusive, da localização patrimonial da historicidade do negro no Brasil, mas, objetivamente, acompanharíamos essa questão do gestor da Fundação Cultural Palmares, que, a essa altura, o mínimo que o senhor secretário nacional de Cultura poderia fazer seria afastá-lo imediatamente. Afastá-lo imediatamente. São informações, não é, das ações, que não são as ações de plenário da Comissão de Cultura, mas são as ações políticas da Comissão de Cultura, e que eu espero que, em breve tempo, nós podemos ter reabilitado o tecido, não é, da gestão cultural pública em nosso país. Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores membros para a audiência pública, agora, às 15 horas, para debater o PL número 1518 de 2021, a Lei Aldir Blanc. O deputado Tadeu Alencar estará no comando, eu apenas abrirei para saudar os membros e participantes da nossa audiência pública. Declaro encerrada a presente reunião.